Olá, meu nome é Nana Índigo. Bem-vindos à página Foi Abuso e Fim. O tema do vídeo de hoje é as ex do meu ex narcisista perverso. Esse é um tema bastante perguntado, porque numa situação comum é muito normal as mulheres rivalizarem com as ex-namoradas dos seus maridos, namorados, dos seus parceiros, especialmente quando eles são atuais. Mas se a gente parasse para pensar de verdade, isso já não seria uma coisa benigna em nenhuma situação, né? Mulheres rivalizarem com outras mulheres nunca poderia ter dado certo. Nós deveríamos ser minimamente cordiais, minimamente leais umas às outras por toda a história que a gente enfrenta desde um tempo sem início no patriarcado, dentro das relações machistas que são estabelecidas, que só nos usam como instrumentos de guerra e nos desunindo, eles estão sempre em vantagem. Mas isso é chover no molhado. A questão maior é que quando a gente fala de uma relação com um narcisista perverso, essa situação fica infinitamente mais grave. Eu digo grave porque eu passei por uma experiência extremamente crítica com essa questão das ex. Começou porque quando eu estabeleci no início da relação um contato com o narcisista perverso, a primeira coisa que eu teria como base era perceber, observar como ele lidava, não só com as mulheres que o cercavam na época, né? Como ele lidava com as mulheres que ele chamava de atuais, e sim, eu digo no plural, atuais, porque ele tinha uma namorada e ele tinha ainda outras relações com outras mulheres de forma superficial, esporádica e clandestina. Ele tinha vício em prostituição, porque é muito comum o narcisista perverso ser viciado em prostituição. Eles sempre usam, né? A prostituição está muito ligada ao machismo e ao patriarcado, porque é a mulher objetificada ao máximo, utilizada, né? Colocada como utilitário, comprada, feita de refém. E ele viajava como artista que era, todas as cidades onde ele ia parar, ele tinha que procurar onde era a zona da cidade e ali gastava todo o dinheiro que tinha e aí era o artista, sempre naquela coisa horrível e o de sempre, né? E aí, quando eu conheci, ele tinha uma namorada oficial, pegava tudo que era mulher, dava em cima de tudo quanto era mulher do relacionamento profissional que ele tinha em todos os lugares onde ele trabalhava e ainda se relacionava dessa forma com prostitutas, etc. Se eu tivesse atentado para isso, eu nem teria, de alguma maneira, eu teria dado um jeito para não estabelecer um relacionamento com esse homem, ou não me apaixonar, não me entregar, minimamente isso teria sido uma boa referência. Não fiz isso. Outra coisa que ele fazia era se glorificar muito aos quatro cantos que ele tinha sido amante de uma mulher. Não, eu fui amante dela por não sei quantos anos. Ele achava lindo dizer isso, sabe? Era bacana pra ele, porque isso rivaliza com outro homem de uma forma de queda de braço, né? Tipo, olha como eu posso. Então, arrumar mulher casada, mulher comprometida, também é um jeito deles se colocarem como alguém que ganha, né? Alguém que ganha. Ganhou a mulher, ganhou o homem, e aí ele me contava umas histórias que, porque eu tinha um relacionamento com ela era boa, era isso, era aquilo, mas era pra transar. Aí eu comecei a namorar fulana e ela ficou brava, e eu pensei, mas eu tô com você, você tem seu marido, você tem a mim como amante, o que mais você quer? Então ele contava essas histórias achando isso uma coisa muito normal. Se eu tivesse parado pra pensar nisso, como é que eu poderia ter, minimamente, não ter pensado? Então, a partir daí, eu começo a pensar hoje, com os olhos que eu tenho agora, com o meu raciocínio, com a minha maturidade, que nós temos aí, nessa questão da ex, com o narcisista perverso, nós temos uma referência enorme e nós subaproveitamos essas referências. Bom, a questão ainda seguiu muito para frente, por quê? Porque ele trocou de namoradas mais 3 vezes enquanto me utilizava, né, como amante e continuava tendo outras relações esporádicas. E na última,
a que me antecedeu a nossa relação formal, ele tinha prometido casar com ela. E eu soube disso, mas muito tempo depois, porque ele negava. Gente, narcisistas perversos, segundo os estudos que são feitos por vários profissionais da saúde mental, psiquiatras, estudiosos mesmo dessa temática, narcisistas perversos são mentirosos patológicos, eles são mitomaníacos, eles mentem com uma disfarçatez tão grande que eles acreditam piamente na própria mentira. Então, depois que ele rompeu com essa namorada, que foi a última, né, que me antecedeu, ele jurava de pé junto que imagina que ele nunca quis casar com ela. Só que era engraçado porque ela tinha até enxoval pronto. Ele tinha comprado objetos que estavam presos na alfândega, que ele não conseguiu importar, mas que ele tinha comprado por site. E aí chegou objetos de casa, assim, sabe? Lençóis, fronha, objetos de cozinha, eletrodoméstico. E aí ele falava que ela saía para procurar buffet para eles casarem, mas que ele não queria casar com ela, imagina. E aí eu fui lembrando de coisas, que uma vez eu estava num restaurante com ele e a irmã dele, que também era solteira e a mais velha do que ele, inclusive ela comentou uma vez assim, eu não vou me casar, Deus me livre. Ele tinha uma família disfuncional, mas enfim, ela falava assim, eu não vou me casar. Ele ainda corre risco, e apontou para ele, falou o nome dele e disse, ele ainda corre risco. E eu não era mais que amante dele na época. Mas então, juntando essas peças, é óbvio que ele prometia casamento para essa moça. Até porque nenhuma namorada sai para ir procurar buffet para se casar se ela não tem nenhuma indicação, nenhum indicativo de que eles estão juntos, que eles vão se casar. Sabe? É ridículo isso. Mas ele afirmava isso e ainda desdenhava. Então, é claro, a relação que os homens estabelecem com as suas namoradas anteriores, ela precisa ser um parâmetro para nós. Hoje tem mulheres que estão pedindo a ficha policial do cara, né, a ficha criminal, para poder saber se estabelece uma relação com ele, porque, lógico, assim, minimamente você sabe se ele tem antecedente criminal, se ele é violento, se ele batia em mulher, mas isso é só uma pontinha que a gente pode encontrar. Por quê? Especialmente porque nem todo homem abusivo é violento fisicamente. As violências não são só agressões físicas, existem inúmeras formas de se agredir uma pessoa. Agressão moral, verbal, psicológica, emocional, a falta de responsabilidade emocional, tudo aquelas acusações que se faz, uma forma de drenar sua autoestima, mentir, trair, tudo isso é violência e isso você não tem como detectar através da polícia. Ficha criminal não vai adiantar, né? Se nesse país a justiça já não enquadra uma pessoa nem por ele ser um assassino, é difícil você conseguir provar. Imagina se você vai conseguir muita coisa com isso. Vale a tentativa, mas não é uma certeza. Agora, se você observar como ele se relacionava com as ex-namoradas dele, tempo de duração de namoro, tempo de duração entre relações, porque esse meu ex-narcisista perverso, ele sempre engrenava uma relação, ele terminava uma relação já com outra relação engrenada e com outras paralelas. Isso é um indicativo clássico. Isso também aconteceu na minha família, porque o meu pai também era um narcisista perverso, eu tive esse azar, né? E é o tipo do homem que, assim, ele não fica sozinho, porque ele não tem estrutura própria para isso, nem identidade, nem autoestima, nem nada. Ele não tem conteúdo para ser uma pessoa sozinha, ele não tem validação. Então, se você observar como que ele se portava com as ex, chamar a ex de louca, né, desmoralizar a ex, ou então ter a ex amiguinha, que ele quer ficar perto, porque se ela continua dando suprimento para ele, porque nós, mulheres, na vida de narcisistas perversos, somos
somente fontes de suprimento. Se nós continuarmos validando eles, sendo condescendentes com os erros deles, eles vão querer que nós continuemos na vida deles. Como o meu ex também queria que eu fosse amiga dele ainda, e eu ainda estava permitindo. Porque é interessante para ele triangular, é interessante para ele fazer referência de uma para outra, fazer ciúme na atual com a ex, sabe? Fazer a atual se sentir insegura, mostrar para a atual o quanto a ex ainda gosta dele, ou a ex ainda é reverente a ele. Isso é interessantíssimo para ele, mas é muito importante que a gente entenda que nós não passamos de objetos para eles. Eles não sentem nenhuma coisa além de necessidade de nos utilizar, seja como amiga, seja como amante, fonte de suprimento. O que nós sentimos para eles não interessa, entendeu? E se nós tivermos uma amiga, eu tive várias amigas que ele tentou transar, entendeu? Eu tive uma amiga que ele mandou recado para ela acabou de sair da minha casa, ele mandou o recado, ele acabou de sair da minha casa e mandou recado para ela perguntando se ela não queria sair, como eu era muito condescendente com essa coisa de termos uma relação aberta para ele chegava a convidar as mulheres para transar com a gente, e aí, claro, nenhuma mulher topava essa parada porque era muito arriscado, e aí ele falava, não, então vamos só comigo, mas ela fica sabendo, mas se a mulher falasse, não, eu não quero que ela fique sabendo, eu me sinto desconfortável, ele falou, então vamos só comigo sem ela saber mesmo. Então, assim, ele não tinha escrúpulo nenhum para ele conseguir ficar com uma mulher e extrair dessa mulher a sensação de desejo, de prazer e de suprimento que ele tinha, ele faria qualquer negócio. E aí basta ele levar um fora, aquela pessoa não presta mais. Aí ele começa a arrumar defeito pra pessoa, ele começa a dizer que a pessoa não presta mais, ele abandona, não tem essa de, escuta, eu tô com saudade de você, eu quero saber por que você não quer falar mais comigo. Se você gosta de alguém, você faz esse tipo de coisa, né? Mas ele não gosta de ninguém. Então, se a pessoa parou de falar com ele, ele sentiu que ele tá ameaçado, aí a pessoa não presta mais, dane-se, lasque-se e acabou. Então, observem, mulheres. Isso é uma referência muito saudável, sabe? Não custa nada. Parem de rivalizar com a ex. Eu gostaria de me desculpar hoje com todas as ex dele. Não posso fazer isso, não cabe mais aqui. Elas provavelmente devem, inclusive, querer que eu me dane, porque eu fui mesmo cúmplice, né? Foi sem querer, mas não importa, né? De boa intenção o inferno tá cheio. E eu não tenho como fazer isso. Mas por dentro, assim, intimamente, eu realmente me arrependo, lamento profundamente por ter sido cúmplice de todas as traições que ele cometeu com as ex dele. E lamento profundamente não ter também ter tido como referência a relação que ele teve com elas, porque o que ele falou delas mal, as gozações que ele fez com elas, todas essas coisas era a mesma coisa que ele faz comigo e que ele vai fazer com qualquer outra fonte de suprimento que passar pela vida dele. Mulheres na vida de um narcisista perverso são única e exclusivamente fontes de suprimento, mais nada. Se a gente não supre eles daquilo que eles querem, nós somos um objeto descartado, ponto e fim. Então, se puderem, não entrem na vida de narcisistas perversos, mas se vocês quiserem checar, porque não tem como ter certeza e saber, observem a vida anterior deles com a ex deles. Isso é muito importante. A gente vai voltar a falar desse assunto, porque isso ainda tem pano pra manga. Se tiverem dúvidas, quiserem saber alguma coisa, quiserem deixar perguntas, pode deixar também. Um beijo pra todo mundo e até mais.